Bom dia! Esse é mais um Café com Dicas com a Lu Moreira. E hoje eu tô trazendo dicas sobre autoconfiança, né? Que é dar aquela guinada, né, na sua autoconfiança. Eu tô trazendo dicas super interessantes para você aplicar e ver os resultados acontecerem, porque faz muita diferença em todos os setores da sua vida, em todos os aspectos, tá? Então, vem comigo aqui que tem super dicas para você. Bora lá! Tomar aquela. Vamos tomar nosso café. Bom, tô testando aqui hoje um novo horário, né? A gente vai estudando aí juntos um horário para ficar bem bacana para mim, para vocês, né? Pra gente se encontrar aqui com essas dicas. E vem muita coisa legal, tô preparando muita coisa para vocês, tá? Fica de olho aí. Tem novidade chegando. Bom, então vamos lá. Qual que é a primeira dica importante aí quando o assunto é autoconfiança? Antes da gente falar em soluções, muitas vezes a gente precisa falar do que é que causa o problema, né? Qual é o grande desafio? Porque é dali que a gente vai encontrando, por exemplo, os inimigos internos que eu venho falando aqui, né, nas lives. Então, ele é sempre um problema para a nossa imagem estar bem resolvida, para a nossa vida estar bem resolvida, né? Que é tudo um conjunto, né? Eu sempre falo dessa conexão do interno e do externo. Então, primeira dica importante aqui é a gente identificar um sabotador muito forte, que é o que muitas vezes faz com que a pessoa não consiga ser autoconfiante e transmitir isso para as pessoas, muito menos, né? Então, bora lá. Primeira dica é o seguinte: o primeiro sabotador da autoconfiança é o medo, né? Medo do que, exatamente? Medo de falhar, primeiramente. Eu vou falar aqui dois medos que são assim, os mais importantes, os que mais sabotam a sua autoconfiança, né? O medo de falhar e o medo de ser julgado, né? O medo do que as outras pessoas vão dizer. Então, esses são os dois medos principais. E esses são também, aliás, esse segundo é também aquele que detona a sua imagem, né? Quando você se guia mais vamos dizer, pelo julgamento do outro. Agora, é claro que é diferente do que eu venho falando aqui, das mensagens que você transmite, de como as pessoas vão ler, né? Os seus pontos fortes, a sua verdade, quem você é. Não é uma imagem montada, né? Então a gente tem que se preocupar com essas mensagens que a gente está transmitindo todos os dias. Inevitavelmente sim, né? A gente vive em sociedade, a gente precisa ter essa convivência e ter o retorno dessa convivência. Mas assim, é diferente de você viver se guiando só pelo que os outros vão dizer, né? Então vamos lá. Bom dia para quem está chegando aí, viu, gente? Fica aí comigo, tem muita coisa boa. Então, vamos falar aí desse sabotador da autoconfiança, que é o medo. Eu falei que é o medo de falhar e o medo de ser julgado, certo? E como é que a gente pode. Ah, lindo, obrigada! Beijo! Então, como é que a gente pode driblar, ou seja, qual que é o remédio para esse primeiro sabotador importante aí da nossa autoconfiança, que é o medo? Primeiro, entender que perfeição não existe, tá? Primeira coisa importantíssima. Então, se perfeição não existe, e muita gente persegue isso achando que vai alcançar, gente, ó, não existe, ponto, tá? Risca isso aí, escreve lá, põe na sua parede. Até eu escuto, às vezes, consultoras de imagem até falando que você tem que estar sempre impecável. Isso é perigoso, tá? Porque assim, a gente tem que sim se preocupar com essa mensagem, com essa imagem que a gente leva para o mundo e com tudo que a gente vai transmitir, sim, mas sem a neura da perfeição, tá? Bom, o outro ponto muito importante é você entender que você jamais vai agradar a todos, jamais, tá? Isso não existe. Então a gente tem pessoas das mais diversas e sempre você vai desagradar alguém e agradar alguém. Isso aí é inevitável, tá? Então, por quê? As pessoas às vezes têm dificuldade de confiar em si mesmo, de ser autoconfiante, porque ela pensa que, mas eu tenho que agradar todo mundo, mas eu tenho eu não posso falhar, eu tenho que ser perfeita. E na verdade não é isso, tá? Outra coisa muito importante aí para que esse medo não venha te atrapalhar é você ter um objetivo claro, né? Então assim, o que você quer para a sua vida? O que você quer alcançar? E muitas vezes essa autoconfiança, ela te atrapalha, às vezes a falta dela, né? Te atrapalha às vezes em coisas
bem pontuais, assim, eu preciso ir numa entrevista de emprego, por exemplo. Muita gente pergunta sobre isso, né? E aí, naquele momento, você se sabota, né? Vem esse medo, na verdade, de te sabotar, porque você muitas vezes nem sabe exatamente o que você quer. Às vezes a raiz está mais profunda, né? Então, eu venho falando nisso também aqui nas últimas lives, então saiba bem o que você quer para sua vida, que isso vai te blindar de muita coisa, mas muita coisa mesmo, tá? E outra coisa é a sua motivação. Defina bem a sua motivação. O que é isso? É o motivo para a ação, ou seja, o que te move? Pelo que você se levanta todos os dias, né? Pelo que você trabalha, se esforça, enfim, até essa palavra, eu gosto mais da palavra dedicação, né? Pelo que você se dedica, porque se a gente está se esforçando, muitas vezes é porque a gente está no caminho errado, tá? Assim, mas a gente se dedica, né? Então, pelo que você faz isso? É por uma pessoa, é por uma causa, é por... Enfim, defina essa sua força, essa sua motivação. Mas, enfim, então essa primeira dica, que é um monte de coisa numa dica só, né? Vença esse grande sabotador da autoconfiança, que é o medo, tá? Ele é uma das coisas que mais vai te atrapalhar a realmente estar com a autoconfiança lá no topo, tá bom? E que é importante a gente entender, muita gente fala assim, mas às vezes pode parecer arrogância, né? Arrogância é bem diferente de autoconfiança, tá, gente? Depois a gente vai falar mais dessa diferença aí. Segunda dica é saber filtrar, tá? E porque muitas vezes a pessoa também vai com a autoconfiança lá no chão, porque alguém disse algo que magoou essa pessoa, que fez com que ela acreditasse que ela não é capaz. Isso acontece muito, tá? Isso acontece com a imagem também, com a nossa aparência. Então, às vezes, a nossa imagem está distorcida e passa, né, pela autoimagem, porque alguém disse, por exemplo, eu conheço casos concretos, tá, gente? De repente o marido em casa fala que a pessoa é feia, né? E ela acredita. Ou fala que ela não é capaz. Então eu até contei aqui essa semana nos stories, né? Uma historinha minha, né? De quando eu era assim, bem jovenzinha, lá na pré-adolescência ainda, enfim, desde a infância, né? Eu queria ser cantora, queria dançar. E as pessoas falavam assim, pessoas próximas a mim, né, falavam, não, porque você é muito desengonçada, você é muito pernuda, né, porque eu cresci muito rápido, tinha aquelas pernonas, mas nem sou tão alta assim, eu tenho 1,68, né, mas na época, para minha idade, eu era muito alta. E aí eu me apeguei à inspiração da Cláudia Raia, né, eu falava, ela linda, ela dançando com aquelas pernas imensas, ela tem 1,80, e aí eu me inspirei. Também vale isso, né, a gente se inspirar nas atitudes positivas, ou alguém que possa te inspirar de alguma maneira, né, para você avançar. Então ela era uma inspiração para mim. E eu falava, se ela pode, também posso, vamos lá, né? E eu fui e realmente consegui trilhar esse caminho dentro da dança, contei essa historinha aí nos stories esses dias, e não me tornei uma grande estrela, né, dos musicais, mas porque eu tive que fazer outras escolhas que não me arrependo também, né? Então hoje faço o que eu amo também, mas tive a experiência com a dança, isso é uma realização. Então você não, é diferente você ter aquela sensação assim, e se, né? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse seguido o que eu queria? Então eu fiz o que eu queria, segui, e foi uma experiência muito positiva. Tá? Então você não é o que te disseram, você não é o que te fizeram, tá? Essa é a segunda dica. Porque esse é um segundo sabotador da autoconfiança, né? Você, às vezes, acreditar nas coisas ruins que as pessoas te falam. Então, filtre, tá bom? A terceira dica é você buscar memórias de vitória, que é um remédio, assim, maravilhoso para tudo, para a imagem também, tá, gente? Porque a nossa imagem, às vezes, fica distorcida por conta... A Paty lindona, obrigada, beijo pra você. Saudade. Então, a nossa imagem às vezes fica distorcida, né? Porque a gente não se lembra do quanto nós somos poderosos e quando nós somos vitoriosos, né? Então, busque aí suas memórias de vitória. Quando foi aquele momento que você falou, nossa, ali eu me senti foda, ali eu me senti aquela pessoa poderosa. Então, se agarre nessas memórias de vitória, que elas vão te ajudar também a confiar mais em você, né? E a brilhar na vida. Então, vamos embora.
A quarta dica aí é você observar, né? Observe as circunstâncias em que você sente mais dificuldade, né, de confiar em você, que você sente que a sua autoconfiança vai lá para baixo. Como é que é essa circunstância? O que mais ativa isso, né? O que mais impulsiona essa sua atitude de baixa autoconfiança, né? Então, quando você faz essa observação, de repente você vai entendendo melhor o que está causando, para daí a gente, né, atacar esse ponto de desafio, vamos dizer assim, né? Ah, isso aqui me deixa insegura. Isso aqui faz com que eu não confie em mim. Então, observar essa circunstância vai fazer você, às vezes, encontrar aquilo que estava ali na sua cara o tempo todo e você não via, né? Então, essa é a quarta dica. A quinta dica, vamos fazer um resuminho, que é uma fórmula mágica, né? Então, o que mais vai ser o eixo dessa autoconfiança lá em dia, né? Muita gente chegando aí, bom dia para vocês. Estamos aqui falando da autoconfiança, né? Se tiver pergunta, pode já ir colocando aí, tá? Então, a fórmula mágica, gente, é o seguinte: é você saber quem você é. Então, autoconhecimento eu venho falando essa palavra, né, a todo tempo, nos meus posts, nas lives, porque é fundamental. Então, para chegar nessa imagem bem definida, segura, poderosa e todos os outros comportamentos que vêm junto, né? Porque não é só aparência, como eu sempre digo aqui. Autoconhecimento é fundamental. Então eu tenho que saber quem eu sou. E, somado a isso, saber o que eu quero. Projeção de futuro e memórias de vitória, ou seja, passado, presente e futuro, né? Então eu tenho que saber esse caminho. Então, quem eu sou e o que eu quero. Quando eu tenho isso muito claro, gente, quando eu sei para onde eu tô indo e eu sei quem eu sou, meu amor, ninguém te para. não tem quem te pare, entendeu? Essa é a fórmula mágica. Então, se isso não tá claro para você ainda, continue me acompanhando aqui, que eu vou ajudar vocês nisso, tá? A ficar claro, porque aí vocês vão ver o poder que isso tem. Como fazer? Tem uma perguntinha que eu já vou jogar aqui para vocês, né? Porque o nosso tempo aqui é curtinho. Eu falo assim, eu gosto de falar sobre esse assunto, eu gosto de se deixar, eu falo aqui por horas, tá, gente? Deixa eu já responder uma perguntinha aqui, eu refaço com vocês aqui o caminho, né, que eu fiz até aqui, pra gente entender como vencer as barreiras, né, que atrapalham a sua autoconfiança. Então, como fazer que a autoconfiança atrapalha o dia a dia? Então, ela, ali no dia a dia, ela te atrapalha, seria isso, né? Então, gente, a autoconfiança, ela é importante nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Então, ali no dia a dia, muitas vezes você quer falar alguma coisa e você não tem coragem de abrir a boca, né? Eu conheço gente, muitas pessoas falam sobre isso, né? Eu já fui assim, tá? Um dia eu vou contar minha história e vou lançar um livro, enfim, um vídeo, alguma coisa, mas eu tenho história pra caramba. E eu até contei uma aqui hoje, né? E outra história, assim, eu tive uma fase de muita timidez, muita, assim, eu nunca, naquele momento, eu jamais me imaginaria fazendo o que eu faço hoje, né? Eu até tinha a ousadia de me imaginar assim, mas eu era tímida demais, gente, era assim, eu tinha medo de abrir a boca, tá? E o que isso era provocado, né? Assim, muitas vezes vem da sua educação, vem da infância, né? Às vezes uma infância muito, de muita cobrança, de muita rigidez, isso traz filhos tímidos, tá? Então aí tem os destraves que a gente faz, né? Ao longo da vida eu passei por algumas histórias aí para destravar, depois eu vou contar para vocês um dia aqui. Mas assim, essa timidez, ela faz com que você trave na hora de você fazer ou falar alguma coisa. Então a gente volta, até vou refazer com vocês aqui pra gente voltar em como vencer isso. Seja no dia a dia, nas pequenas coisas, seja falar, às vezes quer falar com uma pessoa que é ali numa paquera, não sei, e não consegue, né? Então assim, atrapalha em todos os setores. Então vamos refazer aqui. A primeira dica é vencer esse sabotador que é o medo, tá? O medo é um dos pontos principais que a gente tem que entender aqui. O medo de falhar e o medo de ser julgado. Então, qual é o remédio? Tem várias saídas aí, mas eu tô trazendo aqui vamos dizer assim, o filtro do fio, tá, gente? Aquele top ali para você aplicar. Então, a primeira coisa é entender que não existe perfeição. Então, não tente ser uma pessoa perfeita, tá? Se alguém botou isso na sua cabeça, tem que tirar urgente.
E você jamais agradará a todo mundo. São duas receitas muito importantes para quebrar esse medo que sabota a sua autoconfiança. Ter um objetivo de vida claro, o que eu quero e o que te move. Qual que é a minha motivação, o que me faz levantar todo dia, o que me faz me mover, tá? Então, vença esse sabotador que é o medo, a primeira dica. A segunda é filtrar, né? Você não é o que te disseram, você não é o que fizeram com você. Então, se as pessoas dizem coisas ruins pra você, você não é capaz, você é isso, você é aquilo. Não, ó, você barra ali, tá? Então, esquece isso. Ouça aquilo que é positivo pra você, as críticas construtivas, tá? Essa é a segunda dica. A terceira, memória de vitória. Então, busque na sua trajetória qual foi aquele momento em que você foi aquela pessoa ali, ó. Ali eu me senti poderosa, ali eu me senti foda. Então, busca essa memória e para você se lembrar, né, do que você tem de melhor. Esse é um dos pontos muito importantes também. A quarta dica foi observe as circunstâncias. Então, observe em que momento você mais se sente inseguro, você mais tem dificuldade de ser autoconfiante. Aí você vai começar a descobrir ali quais são os desafios para vencê-los, né? A quinta dica foi, saiba quem você é e o que você quer. Essa é a fórmula mágica para autoconfiança ir lá pro topo, né? Então, assim, ninguém te para se você tem clareza disso. Ninguém te para. Sabe? Enfim, a vida tem algumas fórmulas mágicas aí que a gente precisa descobrir, né? E aí a gente vai entendendo o seguinte, que existem maneiras de parecer mais autoconfiante. A minha imagem, elementos visuais ali, roupas, enfim, eu posso fazer com que as pessoas acreditem que eu sou mais autoconfiante, mas na verdade não sou? Tem como? Vocês acham que tem como? Tem como, tá? Tem alguns elementos, mas assim, é uma verdade que é difícil de ser sustentada, tá? Você precisa, na verdade, trazer isso de dentro. Ah, minha amiga Graça, linda, tô com saudade de você. Ó, você precisa trazer isso de dentro, tá? Então, como é que eu trago de dentro pra fora? Essa fórmula mágica, tá? Quem eu sou, pra onde eu vou, o que eu quero fazer, né? O que eu quero pra minha vida. Aí você consegue realmente passar isso pra fora. Mas algumas diquinhas aí de elementos que, por exemplo, na entrevista de emprego, na apresentação de um trabalho, momentos que você vai ser avaliado de uma forma mais intensa, que avaliados nós somos todos os dias, tá, gente? Até tava conversando isso com alguém essa semana. Ah, não, mas é um absurdo, porque a gente fica sendo avaliado pela nossa aparência. Tá falando, gente, você acha absurdo ou não? Vai acontecer. Você querendo ou não, vai acontecer. Você vai ser avaliado todos os dias, a menos que você se isole do mundo, tá? Então, isso não tem como evitar. Agora, o que você tem como escolher é o que você vai transmitir. Isso aí você, tá? É o poder que tá nas suas mãos, tá? Então, eu posso usar, por exemplo, mais peças de alfaiataria em momentos assim, né, que eu quero transmitir mais poder, mais autoconfiança. Então, o que são essas peças de alfaiataria? Eu preciso usar lá um terninho, né? Ou os homens, por exemplo, usar terno e gravata? Não, na verdade, tem várias opções dentro daquilo que é o seu estilo, daquilo que é a sua verdade. Pode ser uma camisa, pode ser uma calça mais social, pode ser um blazer, um colete, enfim, são peças que vão trazer essa cara tanto mais profissional, se for no ambiente profissional, quanto aquela imagem de poder, tá? Aquela imagem de poder. Então, isso vai transmitir autoconfiança também, né? Cores, eu falei que outro dia, se você não assistiu, tem lá um vídeo no IG, né? Eu falei sobre cores. Então, tem algumas cores que também vão passar essa imagem de que você tá radiante, que você confia mais em você. Então, vou só citando aqui, por exemplo, o azul marinho, né? Que é uma cor que já é assim, bem conhecida nesse sentido, né? Ela passa uma certa credibilidade, ela passa... Mas se você usa uma cor mais forte, você passa ainda mais autoconfiança, né? Porque mostra ousadia, mostra que você é uma pessoa de personalidade forte, que você sabe o que você quer, né? Então, é melhor ainda. Oi, Douglas, saudade! Então, gente, ó, essas foram as dicas principais que eu tinha para trazer para vocês aqui, né? Vejam de novo o vídeo, enfim, deixem as perguntas que vocês quiserem, que ficou para trás aí. Beijo para você, saudade!
Então deixem as perguntas, deixem os comentários de vocês, tá? Esse retorno é muito importante. Então, assim, até nas pequenas coisas, né, gente? É bom a gente fazer essa troca. Ontem eu deixei lá uma enquete dos meus óculos, né? A idade chega e a gente tem que usar, né? Principalmente nas lives, senão eu não enxergo aqui o que vocês estão dizendo. E aí eu pus lá o óculos neutrinho ou vermelhão, né? A maioria falou que era o vermelho. Falei, hoje, em homenagem a vocês que falaram que o vermelho fica melhor, eu tô aqui de vermelho. Eu adoro, né? É uma cor que me representa muito. Então, esse retorno é muito importante, essa troca que a gente faz, tá bom? Eu espero que tenha ajudado, a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá? Tem alguma pergunta que ficou aqui que dá pra gente responder aqui agora ainda? Se não, se deixem lá também depois, me manda direct que eu vou respondendo, tá bom? É isso, beijo pra vocês, gente. Tchau. Saudade, muita gente que tá aí aparecendo por aqui. Por aqui a gente vai se encontrando, né? Ah, gente, semana que vem eu quero fazer uma live especial com vocês entrando ao vivo. Aí, gente que vai entrar ao vivo comigo. Eu quero, depois vocês me mandem direct lá, quem é que entra comigo aqui ao vivo, pra gente bater um papo. Vai ser um momento muito especial, tá? Quero que vocês entrem aqui comigo, tá bom? Um beijo pra vocês, boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.